Estamos online para todo o Brasil. Todo mundo assistindo. Quem está em casa assistindo. Boa noite, irmãos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Estamos começando o nosso culto de adoração ao nosso Deus, agradecendo a Deus por nós estarmos juntos como família, como corpo, nos edificando e edificando as nossas famílias, né? Nós sempre começamos pelos avisos, Me falaram desse né, e eu voltei por né, meu Deus. Acredite se quiser. Foi esse tempo de nervosismo aí, o né pegou de novo, viu? Vamos lá. Terça-feira nós não temos culto de comunhão, ok? Não sei que algum irmão levante agora e fala, não, faz na minha casa aí o culto de comunhão, né? Vai lá terça-feira. Se não tiver, fica para a próxima, tá bom? Procurem a irmã Maria Luísa, irmãos, para estarem marcando os cultos de comunhão, tá bom? Nós estamos aí ainda com muitos dias abertos para esse último semestre aí de 2025. Quarta-feira, culto de oração aqui na igreja. Lembrando que nós temos muitos motivos para orar, né? Eu gosto sempre de lembrar dos nossos motivos, né? Uma Quitéria está lá em Maceió, né? Conversei com ela agora à tarde. O irmão dela não está bem, precisamos orar. Estávamos sempre em oração aqui. Vamos continuar levantando esse clamor pela vida do irmão dela. Se não me engano é Fernando, né? É isso, né? O nome do irmão dela. Vamos estar orando por eles lá, tá bom? Ela disse que não, a situação não está fácil. Então vamos continuar orando pelo irmão da irmã Quitéria, que nem está conosco porque ele teve que viajar para Maceió, né? Temos a agradecer a Deus, irmão Moraes se recuperando, está aqui com a gente hoje. Irmão Moacir assistindo, também está se recuperando. Irmão Almiro, né? Eu coloquei para os irmãos aí, irmão aqui, fundador da igreja, tá? Estejamos orando pela vida do irmão Almiro, que vai fazer cirurgia entre amanhã e depois, tá bom? Que mais? Vida ministerial da vida da igreja, vida de família. Nós podemos orar para a gente continuar firme e sempre em comunhão. Então, motivos para orar nós temos. Então, o desafio é você estar aqui quarta-feira às 20 horas para orar, né? Precisamos orar uns pelos outros, tá bom? Na sexta-feira nós estamos marcando uma reunião com a diretoria e departamentos às 20 horas, porque no dia 15 nós teremos a assembleia regular da igreja, tá? Então, nós precisamos marcar essa reunião para conversarmos a respeito dos assuntos e pautas da igreja e tratarmos também como nós vamos trabalhar aí a agenda para o próximo semestre, tá bom? Nós vamos conversar também sobre esse assunto. Então, reunião da diretoria próxima sexta-feira às 20 horas, tá bom? Domingo que vem nós temos o nosso café da manhã às 8h30, 9 horas, escola bíblica dominical, tá? Lembrando os irmãos a tirar aqui da ação social, mas esse mês nós conseguimos montar 4 cestas básicas, né? Tem sido bênção. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Medicamentos têm chegado, nós temos abençoado a vida de pessoas, então tem sido bênção. Berço, né? A gente já doou tanta coisa esse ano, né? Geladeira, fogão, né? Sofá. Irmãos, é bênção, vocês são bênção, viu? Né? Então, continuem aí nos ajudando na questão da ação social, tá? Então, eu falei da Assembleia, né? Dia 15, os irmãos estejam preparando aí para a nossa Assembleia regular, dia 15. Dia 21 de junho, estou dando a agenda do mês, tá, irmão? Hoje é dia 1º de junho, tá? Agenda do mês. Dia 21, 60 mais, tá? Trabalho dos irmãos aqui com toda a igreja. Eles sempre convidam todos, tá? 60 mais, mas é para toda a igreja, tá bom? E no dia 28 acontece o que aqui, irmãos? O que acontece? A ordenação e consagração do irmão Genivaldo como pastor, tá? Então, eu já peço aos irmãos aí que não marquem nada nesse dia, que eu quero a minha igreja aqui presente na minha ordenação pastoral, tá bom?
Muito bem, essa aí é a agenda do mês de junho, tá bom? Esqueci alguma coisa, irmãos? Com aviso de algum nome? Não, né? Muito bem. Dito isto, quero convidar a igreja a estar comigo lendo o Salmo 126. Vamos ficar de pé, porque depois nós vamos cantar também, louvar e adorar o nosso Deus. Salmo 126. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos lerão o próximo. São 6 versículos, se eu não me engano. 6 versículos, tá? E aí a gente vai lendo até o versículo 6. Eu começo e depois os irmãos seguem o 2 e assim nós vamos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa obra, como as correntes no deserto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. 6. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, irmãos? Ainda de pé, vamos orar, chamar já o Lucas e a irmã Maria Luísa para estar depois puxando 566, tá bom? Pai maravilhoso, Deus bendito, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Tua igreja reunida, Senhor Deus, para louvar e exaltar o Teu nome. Diante de Ti, Senhor Deus, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Te agradecer, Senhor Deus, porque nós podemos estar aqui alegres nesta noite, para exaltar o Teu nome, porque o Senhor tem, ó Pai, derramado bênçãos na vida da Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Recebe nesta noite toda a adoração que a Ti é digna, Senhor. Que os nossos corações se abram diante de Ti nesta noite. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas e irmã Maria Luísa. 566. Oi? Ok.
ter um momento de oração. Eu queria neste momento, o pastor Ailton vai fazer esse momento, eu queria chamar todos os homens que estão aqui no templo agora, para vir à frente. Todos os homens, independente de ser jovem ou não. Aí sim. É homem, adolescente, Abner, tem mais, não é mais adolescente, né? Já é um homem, né, Abner? Trabalhando, guerreiro, e o Gui também, outro guerreiro. O Dantarina, que vai vir todo mundo. É isso aí. Pode vir. Por que eles estão vindo aqui, irmãos? Vem, Isaac. Só você vai ficar irmão Isaac. Pode vir. Por que eles estão vindo aqui hoje? Porque hoje é dia do homem batista, né? Então, nós vamos estar tendo esse momento. O pastor vai estar orando por todos os homens. Eu vou pedir para alguém tirar uma foto bonita da gente aqui, que só tem um bonito. Só tem um bonito, não é? É isso aí, tá vendo? Ele que concordou comigo, tá? O pastor vai estar orando e orando também pela igreja, tá? Nesse momento. Interessante, né? Orar pelos homens, mas nós vamos orar pela sua vida também. Eu queria que você que tem uma necessidade nessa noite, ore, tadinho. Ele queria vir e ver, só me bateu a cabeça, né? Você que tem uma necessidade nessa noite, levanta a mão para que eu puder orar pela sua vida, tá bom? Toda a igreja, né, tem uma necessidade. E nós vamos orar por você. Com certeza, o nosso Deus sabe da sua necessidade. E nós vamos orar pela sua vida. E eu e minha esposa temos orado muito por essa igreja, pela necessidade de cada pessoa, pela misericórdia de Deus, e com certeza o nosso Deus tem ouvido. E eu louvo a Deus pela sua vida nessa noite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos o teu santo e eterno nome, Senhor Jesus. Pai de amor, eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja conosco, Senhor Jesus, que esse culto, ó Deus, seja para glorificar o teu santo e eterno nome, Senhor. Pai de amor, obrigado, Deus, pela semana que o Senhor nos concedeu, Senhor Jesus, por ter nos guardado, Deus, por ter nos abençoado, Senhor Jesus. Ó Deus de amor, obrigado pela tua misericórdia, Senhor Jesus. Pai, eu te peço, ó Deus, por cada homem que se encontra aqui nessa noite, ó Deus, pelo dia dos homens, Senhor, cada varão que se encontra aqui, ó Deus, cada servo teu, Senhor Jesus, Senhor, abençoe cada um, Senhor Jesus, dê a cada um, Senhor, sabedoria, Senhor, para que cada um viva na tua presença, Senhor. Ó Deus, cada criança que se encontra aqui na frente, Senhor Jesus, ó Deus, guarde, Senhor, abençoa, meu Deus, Senhor Jesus, esteja com cada pai, ó Deus, para que cada criança seja, ó Deus, ensinada nos teus caminhos, Senhor. Pai, eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, por cada pessoa, Senhor, que levantou suas mãos, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, o Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor. Pai, se for desemprego, Senhor, abre uma porta, Senhor, para que essa pessoa possa, Senhor Jesus, ter esse emprego, Senhor. Pai, se for, Senhor Jesus, problema familiar, Senhor, ó Deus, abençoa, Deus. Senhor, se for problema com filho, Senhor Jesus, marido, esposa, Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus, e entra com providência, Senhor Jesus. Pai, se for problema de enfermidade, Senhor, ó Deus, ajude, Senhor Jesus. Ó Deus, cure, ó Deus. Ó Deus, ajude essa família, Senhor Jesus. Te pedimos, meu Deus, pelo irmão da irmã Quitéria, Senhor Jesus, que está naquele hospital, Senhor. Ó Senhor Jesus, que ele possa ser curado, Senhor Jesus. Abençoe a vida da Quitéria, Senhor, que está lá, Senhor Jesus. Pai, te pedimos, ó Deus, pela vida do irmão Moacir, Senhor Jesus. Ó Senhor, ajuda ele, ó Deus. Obrigado pela melhora dele, Senhor. Mas ele não pôde estar conosco, Senhor Jesus.
Obrigado pela melhora da minha irmã, Jesus também, Senhor. Ó Deus de amor, que agora ela está bem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais pessoas, ó Deus, que estiveram doentes, Senhor Jesus, mas o Senhor esteve curando, Senhor Jesus. Deus de amor, eu te peço agora, Senhor, pela direção desse culto nessa noite, ó Deus, que seja feito, ó Deus, conforme a tua vontade, ó Deus, e a mensagem dessa noite, ó Deus, que seja, ó Deus, guiado pelo teu servo, Senhor Jesus, através do teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos estar cantando o hino 469. Quando nós estaremos cantando este hino, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, poderá estar trazendo e consagrando a Deus neste momento. 469. Pastor hoje é pregador, irmão, vai gastar bem a saliva dele, viu? Deixa ele ali quietinho. Lembre-se, irmãos, que esse é um momento de adoração da sua vida. Que você consagre a Deus com alegria tudo aquilo que Ele tem feito por você, né? É isso o nosso desejo. Senhor Deus, muito obrigada por estar na tua presença, Senhor, e também de estar aqui com as nossas vidas no teu altar, e também colocando diante do seu altar, ó Pai, os dízimos daquilo que o Senhor nos deu, agradecendo, Senhor Deus, o sustento. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, pelo trabalho dos irmãos, Senhor, que tem também lembrado, Senhor, de sustentar aqui a tua casa, para que nada falte na casa do Senhor, meu Pai. Obrigado por cada irmão que possa dedicar os seus dízimos, as suas ofertas, ó Pai, a sua vida no altar do Senhor, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos use, Pai. Abençoa, Senhor Deus, cada centavo colocado aqui nessa caixinha, para que, ó Deus, o Senhor possa abençoar grandemente, assim como o Senhor diz na tua palavra, Senhor. E agora quero te pedir, Senhor, por aqueles irmãos que não puderam ofertar, que, ó Deus, o Senhor possa abrir uma porta de emprego, que o
Senhor possa, ó Deus, estar com cada irmão que não conseguiu aqui, Senhor, não consegue saudar os seus compromissos. Senhor, tenha misericórdia e abre uma porta, dê condições, ó Pai, dê um trabalho de cada um poder saudar os seus compromissos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, chama a equipe de louvor, enquanto eles se aproximam. Hoje todo mundo é de casa, visita do nosso irmão Jair e Maura. Deus abençoe a vida dos dois. Eu falei para ele que ele senta no mesmo lugar, irmão. O cantinho do Jair e da Maura na é engraçado, né? A gente guardar isso, né? A Tati, por exemplo, também sempre aqui, né? A gente vai guardando, viu, irmão? O lugarzinho de cada um aí. Lá no céu não tem lugar não, viu, irmão? Vai ter que se misturar, viu? Amém. Mas é isso aí, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Estamos, alegres de estarmos juntos. Eu queria convidar você a ficar de pé, enquanto nós vamos estar louvando a Deus, né? Tudo certo, né? Declarar a Deus que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Esse reconhecimento, irmãos, de que Deus é grande, faz toda a diferença, né? Eu estava até lembrando aqui que no meu concílio, eu usei a expressão que Deus, para mim, eu vejo Deus no universo, eu vejo Deus nas árvores, na natureza, eu vejo Deus em vários lugares. E aí alguém estava entendendo que Deus era uma madeira, né? Eu falei, não é isso não, pelo amor de Deus, irmão. Não estou falando do panteísmo, não, estou falando só que eu vejo Deus em tudo, né? A obra maravilhosa de Deus. E quando a gente enxerga isso, irmãos, né? A gente consegue alegrar o nosso coração na presença do nosso Deus. Porque você sabe que esse Deus, Ele que criou todo esse universo, toda a grandeza, toda a sua majestade, Ele escolheu habitar em cada coração aqui presente nesta noite, amém? Grande é esse Deus na sua vida. Só Ele é digno de receber. Pense você nisso, ó.
nos derramar diante de Deus. Como é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O irmão falou sobre a profundidade desse salmo, né? Hoje de manhã na escola bíblica. Como nós precisamos, irmãos, entender a importância de nos derramarmos diante de Deus e estarmos sempre convictos que estamos vivendo o melhor do Senhor na sua palavra e naquilo que Ele sempre quis para nós. Vamos nos derramar. Declarar, Senhor, enquanto depende de Ti, Pai.
Glória a Deus. Nada além do sangue do Senhor. Essa alegria que a gente consegue sentir na presença de Deus é saber que a obra de Cristo Jesus, ela foi plena. Ela quebrou todas as barreiras que poderiam existir para você chegar diante de Deus, ao ponto de Jesus mudar, um sentimento que as pessoas tinham naquela época. Eu sempre falo isso, que é algo muito profundo, você poder chamar Deus de Pai. Você entender que o véu se rasgou e Ele abriu um acesso que ninguém pode separar você da presença deste Deus. Nada pode te separar. Creia nisso. Pecado algum pode te separar, só se você não quiser mais acreditar, você não quiser mais. Mas enquanto você estiver aqui, nada pode separar você do amor de Deus. Deus sabe, leva-me além, a todas as alturas, ouço a tua voz, dá-me tua justiça, leva-me a vida, Jesus, esse é o meu sangue. Glória
Tua graça e Teu amor, ó Pai. Tua graça e o Teu amor nos alcançou, Senhor. Tua graça e o Teu amor nos alcançou, Senhor. Por isso nós te somos gratos, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, pela proteção da Tua igreja, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, pelo fortalecimento de vidas nesta noite, ao relembrar, Senhor Deus, da Tua morte, do Teu sacrifício, Senhor. Renovação, pactos, ó Pai, que se renovam nesta noite, aqui neste lugar, ó Pai, para vivermos o melhor do Senhor, ó Pai, para cantarmos e declararmos que todos podem ser livres do Senhor, ó Pai. Ministra, Senhor Deus, os nossos corações através da Tua palavra nesta noite, Senhor, para que nós possamos nos alimentar, Senhor Deus, da Tua graça e do Teu amor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Daqui a pouco eu vou falar que eu sou chorando. Hoje eu vou chorar. Chamar as crianças. Nós vamos estar orando. Convidar o pastor Eli. Ele que vai estar orando. O Edu já vai dar o microfone para ele ali. Chega aí. Já estão vindo, nossas crianças. Hoje foi completo, né? Os homens, as crianças, só faltou as mulheres, né? Não me chama as mulheres, viu, pastor? Elas vão ficar com ciúme, viu, pastor? O pastor vai estar orando pelo culto das crianças. Deus abençoe elas. Oremos. Pai, queremos te agradecer por tudo que estamos vivenciando nesta noite, aqui na Tua presença, na Tua casa. E queremos te agradecer pela vida das nossas crianças. Pedir que o Senhor as abençoe, que a igreja possa sempre dar esse suporte aos pais, a Deus, através do ensino da Tua palavra. E que a gente possa também ser exemplos de vida a Deus, para que eles possam ver em nós espelhos e que eles possam seguir, ó Deus, aquilo que nós fazemos como igreja Tua, que a gente possa ser esse exemplo para eles. Abençoe as professoras, ó Deus, toda a equipe, ora assim em nome de Jesus. Amém. Podem ir sem correr. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graça e paz, irmão Jair, irmã Maura, são membros ali da PIB, de Itaquera, e eles estão muito felizes hoje, irmãos. Aliás, nós estamos felizes, porque hoje nós tivemos a eleição ali na PIB do novo pastor para a igreja. Eu diria para os irmãos que a gente só entra no pastorado para chamado, porque se não fosse, a gente não aceitaria esse tipo de trabalho, né? Que é cuidar do rebanho, que é muito difícil. Mas eu não estive domingo passado, porque eu fui 100% PIB domingo passado, mas eu quero agradecer aos irmãos que oraram. Nós tivemos concílio, todos sabem, do nosso irmão Genivaldo no sábado. Por aí 4 horas, mais ou menos. Quero agradecer a irmã Malu, a sua equipe aí, cantina, que cuidaram do nosso estômago, né? E foi muito bom. E o irmão Genivaldo, eu não sei se falaram domingo à noite, ele falou, não sei se falou, eu reviso. Ele tinha 21 pastores, ele foi aprovado pelos 21 pastores, foi 100% de aprovação. Foi muito bom e nós estamos alegres demais com isso, porque nós viemos para cá e conversamos com a comissão de indicação de sucessão pastoral e foi combinado que nós trabalharíamos 6 meses com o irmão Genivaldo para depois ele ser levado para a concílio e empossado como pastor aqui. Portanto, nós já cumprimos a primeira parte, que é a parte do concílio. Ele foi aprovado com louvor
E foi muito bom isso, uma experiência boa para mim também e para os seminaristas que o acompanharam nesse processo de 3 meses. Mas nós vamos continuar o processo, porque a partir de julho, logo já na primeira semana, nós começaremos as tratativas para a eleição e posse, né? E a gente continua orando em relação a isso, com toda essa problemática, os irmãos acompanharam nos grupos, e assim que funciona, a democracia funciona assim, a gente tenta entender a democracia, e que Deus tenha misericórdia de nós, que o trabalho seja feito, e portanto em julho a gente retoma o processo. Os irmãos entenderem que eu devo continuar o processo, eu continuo, se não entenderem, os irmãos têm a liberdade também de escolher outro para o segundo processo, porque o primeiro eu já venci, que é de trazer o irmão à ordenação. Então, dia 28 será uma festa aqui. Eu acho que ontem o Genivaldo, fez aquela festança lá. Minha família. Família linda, o Genivaldo vai trazer todo mundo para o dia 28, a igreja fica assim, já pronta para isso. Malu, vai ser aquela cantina, é boa, é tudo que pode, nesse dia aí lindo que vai ser, da consagração. A consagração não significa que ele é o pastor da igreja aqui, significa que ele será pastor. E poderá ser aqui ou poderá ser em qualquer lugar que Deus queira, e a gente, quando é consagrado ao ministério, a gente vai para onde Deus quer. Então, é a consagração e depois a gente vê o que acontece. Então, e vai ser uma festa linda, eu sei que vai ser. E me parece que a posse do nosso lá vai ser dia 28 também. Mas eu estarei aqui. Eu não estarei lá, estarei com os irmãos na consagração do irmão Genivaldo. É isso. Grato por tudo. Fui achar aqui o passador. Dá licença, irmãos, eu já devia ter feito isso, né, lá embaixo. Mas não fiz. Já está ali. O irmão Jair, a irmã Maura e a irmã Sueli, eles vão ver o que eu preguei no domingo passado na PIB. Por quê? Houve uma solicitação para que eu pregasse aqui o que eu falei um pouquinho na quarta-feira e que eu pregasse hoje à noite. Porque ontem terminou o mês da família. E como terminou ontem o mês da família, então a gente ainda está com aquele clima, né, Tati? A gente está no clima ainda de família. E não tem coisa melhor do que a gente viver as nossas famílias. E ontem, quando eu vi aquela comida toda lá da família, lá no Genivaldo, eu falei, nossa, por que não me convidaram? Mas eu sei que é uma coisa de família e a gente respeita. Eu trouxe uma colinha aqui para mim, irmãos, para eu não ficar virando toda hora ali. Só para virar para ver se deu certo a mudança. Mas eu quero ler com os irmãos um salmo que eu coloquei hoje no grupo da diretoria da igreja. Eu não estou mais no grupo da igreja, mas estou no grupo da diretoria. E uma reflexão no Salmo 127. Quem me segue no Instagram ou no Facebook, pode ver que tem. Obrigado, Diácono Tiago. E vocês poderão ler aquilo que a gente colocou como reflexão ali. Os irmãos também já sabem que eu transformei as minhas reflexões do tempo do Ministério Pastoral, eu transformei em livro. Só que eu fiz isso no tempo errado, porque hoje com inteligência artificial ninguém compra mais livro, não compra mais nada, né? Então os livros encalharam. 107 é o Salmo que eu quero ler para os irmãos, na Nova Almeida Atualizada. Tem como título Cântico de Peregrinação. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão.
Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É um salmo lindo. Eu já orei ali, tá, irmãos? Então, vale aquela oração. É um salmo muito lindo. E eu fiz questão de fazer uma reflexão sobre ele. Eu tenho um livrinho chamado Salmos, 35 Salmos Selecionados. Faz parte do meu livro total. Não sei quem tem aqui. Malu tem? E faz parte do meu livro total, que são 500 reflexões. Eu até digo que quem comprar aquele livro tem 7 anos e meio sem preparar nada. Se quiser, o Genivaldo tem. 7 anos e meio consegue pregar uma pregação por semana. É só pegar no sistema pega e pregue ali e já pregar. Muito bem, fortalecendo a família em tempos de incertezas. Aqui a gente replica, deixa eu explicar para o Jair e a Maura, que estão lá da PIB, vão ficar sabendo. Então, o que o pastor faz aqui? A gente replica alguns temas aqui da série, sempre, e a gente separa 4 temas. Hoje nós começaríamos o mesmo tema de lá, que é a igreja, a forma e essência. E aí, por conta desse pedido de uma irmã da igreja, a gente vai falar, nós falamos lá. O impacto de uma família que serve ao Senhor. Como é delícia, irmãos, a gente servir ao Senhor e servir conosco a nossa família. Como é delícia isso? Eu não quero falar como é gostoso isso, eu quero falar como é delícia isso. Porque a gente fica feliz quando vê toda a nossa família envolvida no trabalho do Senhor. Né? Às vezes, eu sou de uma família grande, e a gente sabe que às vezes quando a família é muito grande na igreja, às vezes a gente ajuda e atrapalha também. Tá, irmãos? Então, a família é grande aqui do Genivaldo, não leve a mão que eu estou falando, mas às vezes a gente ajuda, mas atrapalha. Por que eu estou falando isso? Porque a minha família foi muito grande numa igreja. Meus pais geraram 11 filhos, então a família grande na igreja, todo mundo faz tudo. Eu já fiz de tudo, que não puderem imaginar. Na igreja que meu irmão era pastor, olha só, Nilson, meu irmão era pastor, eu era conselheiro dos adolescentes, eu era regente do coral, eu era professor de EBD, e minha mãe era do coral, e minha irmã era organista, se a Sueli lembrar me ajuda, a Sueli era membro lá também, irmãos, era todo mundo. Então quando tinha briga, era uma briga total, família todo mundo brigando. Hoje a igreja não briga mais, né? Graças a Deus por isso. Antigamente a gente brigava muito, né? Os crentes brigavam muito. Então, é gostoso servir, mas quando a família é muito grande, às vezes, e a gente não souber se colocar cada um no seu lugar, pode criar confusões. Não é o caso aqui, que embora tenha muitos membros da família do Genivaldo. Tem uns 10 Genivaldo aqui? Por aí, né? Mas isso, irmãos, é uma honra para o Moacir e para a Conce. É uma honra para ele. Eu, quando vejo minhas filhas juntas na igreja, a minha família toda dá 18 pessoas, irmão. Eu, Sueli, casamos e deu tudo isso. Dá total 18 pessoas. E é uma alegria quando nós estamos juntos. E a gente já tentou ser tudo membro de uma igreja só, mas ainda bem que igreja grande você dilui, né? Mistura tudo ali. E é uma alegria quando eu estou com a minha família, juntos. E todos servindo ao Senhor. Dos 18, todos servem ao Senhor. É lógico que as criancinhas servem porque os pais estão lá, né? E depois que eles vão decidirem se vão servir ou não. Mas teve um camarada que disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que coragem! Que alegria de Josué! Depois de tanto tempo no ministério, de levar aquele povo até atravessar o Jordão e receber aquela terra prometida. Que alegria para Josué, quando ele diz assim: meus irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que alegria se você puder dizer isso também. Se você e a sua casa servem ao Senhor. Talvez a sua oração, quando os filhos nascem, já seja a primeira oração essa: eu quero que a minha casa sirva ao Senhor. Mudou? Não mudou. Mudou. É preciso que tomemos uma decisão.
Você, como pai de família, precisa tomar uma decisão. E a decisão é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa deve ser. Não tem como impactarmos, porque o tema principal é esse, né? É o impacto, o tema principal é esse. O impacto de uma família que serve ao Senhor. Não tem como impactarmos a sociedade e outras famílias se não tomarmos a firme decisão de sermos aquilo que Deus quer e espera de nós. E Deus espera de mim e de você que nós sejamos esses que vão impactar outras famílias e impactar o mundo. Mas impactar, meus irmãos, de uma forma positiva. De uma forma que ninguém aponte a nossa família e diga: eu que não quero ter uma família como aquela. Para que quando os nossos filhos queiram casar, que o pai da moça não diga: não entra naquela família. Já pensou, irmãos? Eu tive 4 filhas. Se eu fosse um mau exemplo como pai, quando minhas filhas foram namorar, e os pais dos rapazes diziam: não entra naquela família não, porque lá é só B.O. Não entra. Já pensou, irmãos? Que tristeza. E se for crente ainda? Aí a tristeza que é exponencial. A tristeza é dobrada, né? Uma família crente, uma outra pessoa quer casar e a família do rapaz ou da moça diz: não entra naquela família que é B.O. Mesmo sendo crente. Então, meus irmãos, impactarmos com aquilo que nós somos, exemplos para as famílias. Nós, como família cristã, podemos impactar o mundo com o bom sal e a boa luz que nós somos. Então eu quero acreditar que nós crentes, nós da igreja, somos bom sal e boa luz. Que aliás é o que Cristo diz, né? O que Cristo diz sobre o sal? Que a gente deve dar sabor, né? É isso que ele diz? Dar sabor para a terra. E iluminar também, que a gente seja esse exemplo em todas as coisas. Vamos lá então. Eu vou ficar com o torcicolo até o final, são 18 slides. A família que serve a Deus se torna um exemplo para outras famílias e um testemunho vivo na sociedade. Testemunho vivo na sociedade. E aqui nós temos uma fala de Lucas, irmãos, em Lucas 2,52, em relação a Jesus, que diz assim: e Jesus ia crescendo de que modo? Isso. Então era assim que Jesus estava crescendo diante daquela sociedade, como exemplo. Então a gente deve querer também que os nossos filhos cresçam dessa forma, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu, como pai de 4 meninas, mulheres casadas, e cada uma com 2 filhos, olha eu já enrolando aqui, né? 2 filhos. E a mais nova, a caçula, tem 37 anos. Meu bebê tem 37 anos. E ontem elas foram, a Maura foi também, lá no congresso, foi congresso? Congresso da MCM estadual, lá na Liberdade, e eu tirei uma fotinha, elas tiraram uma fotinha, eu botei lá no meu Instagram, Mulheres Empoderadas. As minhas, uma só faltou, porque ela é de outra igreja, não foi. Ela não é batista. Estava lá a Sueli com 3 filhas. E nossa, que alegria para mim. Jair, que alegria para mim botar a fotinha lá. Não sei se o Jair viu. E eu coloquei assim: Mulheres Empoderadas. Estava a Sueli com as 3 filhas. Que alegria para mim. Não tem como não ser alegre tendo uma família que serve a Deus. E eu quero que você tenha a mesma alegria que eu tenho. Qual é a minha oração de Sueli? Que os nossos netos também cresçam no Evangelho, aprendam. E que o vovô possa ser um exemplo para eles. Que eles olhem para o vovô e falem assim: esse é o meu vovô. E hoje, irmão, hoje lá na nossa assembleia, o meu neto falou assim: eu vou votar no vovô. O filho da Sueli, ele tem 6 anos, filho? 6 anos. Eu vou votar no vovô. E a minha filha de 11 anos perguntou assim: vovô, você também é que vai votar? Você é candidato? Eu tipo assim, candidato? Ela ainda não tem essas expressões, não, o vovô não é. Mas então a gente vai fazer uma votação entre os netinhos e ver que o senhor ganha. Eu sei que deu 100%, os 8 netos votaram em mim. Então, meus irmãos, é uma alegria quando as crianças olham para nós e falam assim: eu queria que o meu vovô fosse o pastor dessa igreja.
Quando o nosso pastor saiu, irmãos, há um ano atrás, ele saiu em maio. O meu netinho disse assim: vovô, você não pode ser pastor? O vovô pode, mas o vovô não é candidato. Então, irmãos, é uma alegria. Nós devemos ser um exemplo para que os nossos filhos não se envergonhem de nós. Imagine, meus irmãos, nós que somos crentes, quando a gente pede a palavra na igreja, um filho da gente enfia embaixo do banco de vergonha de nós como crentes, que a gente só vai desfolgar. A gente deve ser exemplo naquilo que nós somos e bênção. E olha, meus irmãos, o item 2, o que nos diz Provérbios sobre o filho sábio? O filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo entristece a mãe. Então, eu como pai, e você como avô, como pai e mãe, deve ser esse exemplo para que eles também sejam sábios. Um filho sábio. E às vezes a gente reclama dos nossos filhos, mas ele não acerta, só erra, mas vamos olhar para trás. A gente só acertou? A gente foi exemplo sempre? Olhar para trás, né? Que faz bem para a gente, né, irmão? Eu preparava eu era, na igreja anterior, eu era professor da classe dos que iam batizar. E as pessoas vinham para o batismo e tinha uma moça que falou: pastor, eu não me dou com o meu avô, não me dou com o meu avô. Falei: então vamos estudar o seu avô. Aí eu fui estudar com ela o avô, para que ela entendesse o avô, porque aquele avô não era exemplo para ela como cristão. O avô é da Assembleia de Deus há anos, mas pastor, ele só causa. Aí eu falei: vamos estudar o seu avô. Então, meus irmãos, qual é a dica? Eu e você sermos exemplo para aqueles que vão nos seguir. Eu pedi aqui a Deus para que a gente fosse exemplo para essas crianças, não orei? Senhor, que a gente seja espelho. Então, Nilza, que é professora lá embaixo, quem mais que está aqui? Só a Nilza mesmo que está aqui em cima, que é professora lá embaixo. E a Tati. Viu, Tati? E essas crianças que a gente ensina, olhem para a gente e falem assim: eu queria, as meninas disserem assim: eu queria ser como a Tati, eu quero ser como a Tati quando eu crescer. Olha que exemplo, irmão. Olhar para a Malu, assim, as meninas, e ver a Malu correndo aqui no trabalho da igreja, eu quero ser como uma Malu que trabalha. Eu quero ser como a Vilma que canta lá na frente. E os meninos, eu quero ser como o Ademilton que canta bem lá na frente. Isso é exemplo que a gente pode dar na igreja para aqueles que fazem parte da própria casa, que é a família CIB, no caso aqui. O ambiente de crescimento, em todos os sentidos, diante de Deus, vida cristã, e diante dos homens, que é a sociedade. Que tipo de filhos estamos entregando para a nossa igreja e para a sociedade? Quando eu ler um negócio aqui e não tiver, os irmãos me avisam, tá? Que não passou. Aí a pergunta para mim e para você que está gerando filho: que tipo de filhos estamos entregando para a nossa igreja e para a sociedade? Que filho que eu estou dando? E o filho que eu dou na igreja, que eu entrego para a igreja, é o filho que me vê na minha casa. Preste atenção no que o pastor está falando. O filho que eu entrego aqui na igreja é o filho que me vê todos os dias na minha casa. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja só vê a gente uma vez por semana, no máximo 2, se a gente vem na quarta-feira. Mas a minha família, ela me vê todos os dias. Os meus filhos me veem todos os dias na minha casa. O exemplo está na minha casa. Então, qual é o tipo de criança que eu estou entregando para a igreja, que vem para a igreja? 3. Os pais devem ser exemplo sempre. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. Então, aquele pai íntegro, aquele pai honesto, aquele pai que cumpre as suas obrigações, aquele pai cristão. O que diz o texto aí, irmãos? Felizes os filhos que seguem seus passos. Tem aquele livro, eu não tenho livro, né? Mas tem um livro, Em Seus Passos, o filho faria Jesus. Imagine assim: alguém faz uma proposta indecente para o seu filho,
e seu filho responde assim: eu não posso porque meu pai jamais faria isso. Irmãos, olha que lindo. Que lindo isso, né, irmão? Eu não aceito essa proposta indecente porque o meu pai jamais aceitaria. É o que está dito aqui, irmãos. O justo anda em integridade, honesto em suas posições, em suas decisões, honesto em seus negócios. Aí o filho fala: meu pai sempre foi honesto, eu estou como meu pai, eu não minto. Meu pai não mentia, logo eu não minto. Meu pai dizia que ia fazer um negócio e cumpria, logo eu cumpro também. Então, encerrando o mês da família, a irmã falou assim: pastor, fala aquilo lá que você falou na Bíblia. Eu estou falando aquilo que eu falei na Bíblia. Talvez mude alguma coisinha, para não ficar tão igual. Mas felizes os filhos que seguem os passos de um pai íntegro. E a gente poderia até dizer de um avô íntegro também, né? Eu tenho responsabilidade, irmãos, que os meus netos se alegrem de ser meus netos. Eu tenho essa responsabilidade. Não acaba porque eu não tenho mais filho pequeno, não. Eu tenho netos pequenos. E eu quero que eles tenham alegria de serem meus netos. A ponto de dizerem: vovô, você queria ser o nosso pastor? É que eles não entendem, né, gente? Tem todo um processo, e tal. Mas eles queriam que eu fosse o vovô. A família que serve a Deus cria filhos espiritualmente fortes e ensinam valores eternos. O que é que eu estou ensinando para os meus filhos? Eu sei, meus irmãos, que as crianças gastam muito tempo com o celular, não é verdade? Os netinhos hoje, irmãos, eu olho lá só com o celular na mão. E aí os pais falam: não, mas é o jeito de ele ficar quietinho. Ele taca celular, taca YouTube Kids, e taca. Antigamente a gente tacava quem na criança para ela ficar quieta? Quem lembra? A nossa geração tacava quem para a criança ficar quieta? Hã? E a Xuxa. Não é verdade, irmãos? As nossas crianças, elas cresceram, porque a Xuxa tem mais ou menos a nossa idade ali, a minha, né? Então, as nossas crianças, elas cresceram no Hilário da Xuxa. Cresceram assim. A gente deixava a TV para ter um tempinho para fazer as coisas. E a minha sobrinha falou assim: tio, o único jeito de eu fazer coisa na casa é dar o celular por 2 horas para as meninas, aí elas ficam no celular 2 horas, eu consigo fazer tudo. Então, meus irmãos, mas o tempo da leitura bíblica? E o tempo da oração? E o tempo de eu ensinar valores espirituais para o meu filho? E às vezes a gente entrega tudo para os nossos filhos, a gente entrega presentes. E às vezes a gente esquece de dar um livro importante, que é a Bíblia, né? Eu dei, não sei quantas Bíblias aí, eu dei Bíblias para as minhas netas. Acho que eu dei Bíblia para todos, né? Eu dei 8 Bíblias, irmão. Esses dias aí, tudo, aquela que tem um leão na capa, para os meninos, e a que tem uma menininha com um lacinho para as meninas. E eles, aí meu neto foi para a igreja, né, carregando a Bíblia, e eu falei assim para ele: menino, carrega a Bíblia assim, ó. O Dudu, menino, carrega a Bíblia assim. Irmãos, como nós estamos preparando espiritualmente os nossos filhos? E agora a gente tem netos, os nossos netos, porque os pais trabalham. Os pais trabalham. E quem corre com o filho deles, quem são? Nós, os avós. Não é verdade? Quem tem neto aí sabe o que eu estou falando. Eles vão trabalhar, não tem com quem deixar, a gente que tem que correr com ele. Mauro e Jair vão passar por isso também, tá? Amém, né? Amém. Amém. Então, a família que serve a Deus cria filhos espiritualmente fortes. Por que fortes? Porque eles saberão enfrentar os problemas da vida, os convites, e até aprenderão o Salmo 1, que fala que bem-aventurado, né? E vocês conhecem o Salmo 1. Já pensou o seu filho sentado numa roda de escarnecedores? Então, meus irmãos, ensine
ele ser espiritualmente forte, que ele não sentará em roda nenhuma dos escarnecedores. O que mais? O ônibus já ia para qual o conselho do sábio? Educar a criança no caminho? Esse é o conselho do sábio. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Aquilo que for ensinado ao filho pequeno ficará em seu coração e em seu íntimo. E talvez a gente diga assim, mas eles não aprendem nada. Meus irmãos, eu tenho uma netinha de 3 anos, a Bibi, vocês conhecem, chamada Bibi. Bibi e o Eduardo. Meus irmãos, menina de 3 anos, que inteligência. Ela sabe tudo, ela fala tudo, ela dedura todo mundo, ela já sabe, né? Você sabe todas as coisas, meus irmãos. E hoje ela almoçou lá em casa, ela estava sentadinha, a gente estava no fundo do quintal, ela olhou para mim assim e falou, vovô, eu te amo. Irmãos, pensa num negócio gostoso. Olhou para mim, vovô, eu te amo. Então, meus irmãos, educar a criança no caminho correto, aquilo que for ensinado ao filho pequeno ficará em seu coração, em seu íntimo. Não pense que elas não aprendem, porque elas aprendem. E nós temos a responsabilidade de ensinar. E eu estou dizendo para vocês que não é chegar aqui e trazer, vou levar para a igreja que se vire. As irmãs estão lá embaixo, mas sabe o que estão fazendo? Um reforço daquilo que você já ensina em casa. Elas estão dando um reforço do exemplo que você é em casa. Se você for um mau exemplo, não cobre que elas sejam bons exemplos depois. Então, meus irmãos, elas estão aprendendo. E olha que lindo esse versículo aí. Olha só. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Ou seja, a gente recebe o conselho e ele fica lá, guardadinho lá no íntimo. Alguém nos dá um conselho e ele fica guardadinho lá. Aí o que diz o texto? Mas o homem de inteligência o tirará para fora. Em que momento que ele tira para fora aquele conselho que está lá como águas profundas? Ele tira no momento certo. Ok? Ele tira aquele conselho que alguém lhe deu no momento certo e faz uso daquele conselho. Que alegria para mim que você, como pais e como avós, e sabizos, né? Não sei se é alguém que é bispo, não sei se o Moraes é bispo. Moraes é bispo? Moraes é bispo. Então, que alegria para nós, meus irmãos, quando uma criança disser, eu aprendi isso com meu avô, com meu pai, com meu bispo. Olha só, meus irmãos, que alegria isso! E os nossos filhos tirando lá do profundo do seu coração aquele conselho que aprenderam conosco. Que delícia isso! Sabe quem era o conselheiro da minha família? A minha mãe. Meus irmãos, a minha mãe, ela morreu com 81 anos. E como gostavam de ir lá, não só os filhos, mas o pessoal que frequentava a redondeza da igreja, gostavam de conversar com a minha mãe, porque da minha mãe seria sempre uma palavra boa de aconselhamento. Tem gente que tem esse dom, né? Nem sempre são todos. O que mais? Vamos lá. Apareceu aí 3 passos da instrução? Isso aí não tinha lá, viu? 3 passos da instrução. Vou dar aqui esses 3 passos. Primeiro. Qual é o primeiro? O primeiro é instruir no caminho do Senhor. Primeira coisa. Eu quero que meu filho seja advogado. Antigamente era isso, né? Eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho seja mecânico. Eu quero que meu filho seja marceneiro. Não é isso que eu quero que a minha filha seja professora. Qual é a primeira coisa? Instruir no caminho do Senhor. Esse é o primeiro ato nosso como pais. Eu coloco assim, podemos ver isso nos antepassados. Gênesis 18, 18 e 19. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio de Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas.
pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. E mais, fazendo o que é justo e direito. Fazendo o que é justo e direito. Não é só encher e povoar a terra, não, mas ensinar que os filhos façam o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E Deus é Deus de promessas, e é o Deus que cumpre promessas, na minha vida e na sua. Mas eu preciso também cumprir os seus mandamentos. Como é que eu vou reivindicar de Deus as suas promessas se eu não cumpro os seus mandamentos? É como o filho que não cumpriu o que o pai mandou e chega lá, pai, o senhor ainda vai me dar bicicleta? Não era assim quando a gente era criança, para oferecer a bicicleta para a gente passar na escola? Então, meus irmãos, cumprir os mandamentos do Senhor. Segundo, vamos lá. Qual é o segundo? Eu como pai, eu como chefe de família, eu devo instruir os meus filhos para as boas escolhas. Eu tenho que ter isso no meu coração, irmãos, instruir para boas escolhas. Engraçado, eu vou falar para vocês que é o caso aqui, né, desse texto. Mas às vezes a gente instrui, como tem o texto aqui, não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Essa foi a fala, né, do Isaac para o Jacó, não escolha. E às vezes a gente fala isso para os filhos, não está certo e tal, não casa com alguém, não é assim que a gente fala? Não, a gente aconselha, não casa com quem não é crente. A primeira coisa que eu vou fazer. É, Malu falou aí, mas é a primeira coisa que eles vão fazer. A gente instrui os filhos, não casa porque você vai quebrar a cara. Não é isso que a gente instrui os nossos filhos? Foi o que o Isaac disse para Jacó: não case, não tome uma esposa das filhas de Canaã. E eu coloquei embaixo em vermelho. Não sei até que ponto os nossos filhos aceitariam esse tipo de instrução hoje. Antigamente dizia assim: eu vou te deserdar se você casar. A gente não tem nada para deserdar, né, irmão? Antigamente dizia: eu vou te deserdar. Hoje eu não sei o que, nem sei o que a gente pode ameaçar os nossos filhos para não casarem errado. Eu nem sei, meu irmão, o que a gente podia ameaçar. Antigamente diziam: vou te deserdar. Você não é mais minha filha, não é mais meu filho. Então, meus irmãos, o que a gente pode fazer é instruir para as boas escolhas. E o Isaac continua dizendo assim: ó, vai lá na casa da família da sua mãe e lá você vai encontrar a esposa. Lembra desse texto? E ele vai para lá e de repente ele conhece lá uma gata, né? Casa, lá bunda no chapéu dele, fala assim: não basta uma mulher para você, tem que ser duas. Aí ele deu 2 filhas e virou toda aquela confusão que vocês sabem. Então, meus irmãos, instruir os nossos filhos para as boas escolhas. E o terceiro é grande, tá? Mudou aí? Instruir, quem quer ler? Para que sejam bons cidadãos, cumpridores dos deveres sociais e éticos. Isso, bons cidadãos. Eu tenho essa obrigação de instruir meus filhos nessa questão do mundo, viu, irmãos? Vocês estão no mundo, mas sejam pessoas que honrem o nome do Pai. O Pai é Deus e o nome do Papai também. Honrem o nome do Papai. E eu falei na quarta-feira, irmãos, na quarta-feira eu falei aqui sobre uma partezinha dessa pregação. E eu disse que eu gosto muito do Salmo 15, inclusive o Salmo 15 eu tenho uma reflexão sobre ele naquele livro, sobre esse Salmo 15. E eu trouxe todo ele para a gente ler. Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? É uma pergunta, aí começam as respostas. Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade.
Pastores de antigamente, irmãos, davam um soco. Nós que somos mais antigos, vocês se lembram que os pastores já estavam pregando e davam. Lembra? Quem é velho aqui, lembra disso? Irmãos, eu lembro que às vezes os pastores, que o púlpito era, aguentavam um murro. Eles não aguentam. Então, daí aqui. Eu vi, irmãos, muitos pastores na ênfase, ao invés de falar aleluia, glória a Deus, eles dão um soco. Então, olha só, irmãos, o que diz o texto? Conduta íntegra, pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Ou seja, não há duplicidade nas intenções. Não há duplicidade nas falas. É isso que o texto está dizendo. Não há duplicidade nas ações. Ele não é, como diria Tiago, e nós estudamos Tiago aqui, ele não é bipolar. Embora, para quem é bipolar, tem remedinho. Né, Vilma? Para quem é bipolar, tem remedinho. Mas o Tiago está dizendo que aquele que serve a Deus, aquele que é íntegro, ele não tem duas psiques. Porque a palavra em grego é dipsique. Significaria duas almas. De ânimo dobre. Então, olha só, essa pessoa, ainda no verso 3, aquele cuja língua não profere difamação, que não faz o mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho, aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Se ele disse que faria, ele fará, mesmo que seja prejudicado. É a Bíblia que diz isso, não é a invenção do pastor Elina. 4. Já li o 4. 5. Que não empresta dinheiro visando a lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então eu diria para você o seguinte: quem procede como o Salmo 15 nunca será abalado. Todo salmo nunca será abalado. E eu, como chefe de família, eu tenho essa obrigação. Você que está namorando, que vai casar, bote na cabeça essa reflexão de hoje. Você vai precisar ser exemplo para o seu filho, para a sua filha. Vamos lá. Quem quer ler esse versículo para mim? Discipline seus filhos enquanto há esperança, do contrário você destruirá a Deus. Então tem pais que deixam os filhos, não, ele está em crescimento, não deixa, ele precisa aprender. Não, deixa porque ele precisa aprender como é o mundo. Meus irmãos, se meus pais deixassem os 11 filhos aprender o que era o mundo, a gente estava tudo fora da igreja. Eu vou falar baixinho para que ninguém nos ouça, e não está nem gravando, né, Eduardo? Irmãos, eu sempre gostei de rock and roll. Eu sou da geração que estava chegando rock and roll no Brasil. Eu sou de 57, com 70, nos anos 70, eu tinha 13 anos. E nessa época estava fervilhando no Brasil a Jovem Guarda. E a gente, adolescente, o que quer fazer? Quer entrar no rock and roll. Meus irmãos, era uma luta interna. A minha mãe nunca deixou rolar, não. Ele está em crescimento, deixa. Depois, não, deixa. Não, nunca deixou. Meus pais nunca deixaram. Levaram a gente ali no cabrestinho. Tá, irmãos? Levaram a gente ali no cabrestinho, ensinando para nós qual era o caminho certo. E tiveram o privilégio, eu falei domingo passado lá na PIB, meus pais tiveram o privilégio de levar todos os filhos para a igreja, todos. E numa quarta-feira eu falei assim, a gente morava na Progresso, lá perto do rio, conhece a Progresso, tem um rio lá embaixo. A gente subia até a primeira batista de Vila Progresso, meu pai, minha mãe e os 11 filhos atrás. Olha que lindo isso. Já pensou, Genivaldo? Aquela filinha assim de filhos. Quem é aquele que vai ir com aquela tropa ali? É o seu Nestor. Vanil de Lembra. Quem é aquela tropa? É o seu Nestor.
levando os seus filhos. E hoje, meus irmãos, meus pais estão mortos, mas eles teriam o privilégio de ver vários pastores na família, filhos, e vários pastores netos que ele tem hoje, que eles têm. Seria uma alegria para os meus pais se pudessem ver hoje, porque eles se preocuparam em levar aquela filinha de gente. O Toninho conheceu a gente lá na Bíblia, quando a gente era tudo moleque, adolescente. Irmãos, aquela filhinha de crente. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Para que um dia, se eles estiverem num ambiente muito ruim, ou numa situação muito perversa, ele não diga: os meus pais não me disciplinaram. Por que você está aqui na cadeia? Porque meu pai nunca me disciplinou. Eu podia fazer tudo o que eu queria. A Bíblia ensina que a gente discipline os nossos filhos. É claro que chega uma idade que eles tomarão a decisão deles. Mas enquanto eles estão sob o nosso teto, quem manda? Ah, meu filho ainda não casou, ele tem 35 anos, mora comigo, mora com você? Ok. Quem manda lá? Não, quem manda sou eu, então continue mandando. Tem 35? Não importa. Quem manda é você. Eu vou mais longe. O Sueli fala assim: eu nunca vou deixar de ser mãe das minhas filhas, então elas têm que me ouvir. Ele está aí. Elas têm que me ouvir porque nunca deixarão de ser minhas filhas. Então eu falo mesmo. Então, pai e mãe, fale mesmo. Se você tiver autoridade, se não tiver. Então, meus irmãos, caso criemos nossos filhos sem disciplina, nós seremos os agentes de destruição da vida deles. Para crescer em sabedoria, todos, inclusive os filhos, precisam de disciplina. Todos. Eu preciso de disciplina. Os meus filhos também. A Sueli não perdoa nem um genro, viu, irmão? Eu sou mais tranquilo, mas a Sueli, quando pega um genro e bota na parede, você vai me ouvir. Mas sogra não. Você vai me ouvir. Quem mandou casar com as minhas filhas? Né? Quem mandou você casar? Casou porque quis, então vai ter que me ouvir agora. Irmãos, a disciplina sempre. Aí eu coloco, deixa eu mudar aqui. Como ficamos o quê? Mudou. Como ficamos orgulhosos e felizes de vermos nossos filhos avançando na vida espiritual e na vida social, mantendo perfeito equilíbrio em suas ações. Como a gente fica feliz de ver os nossos filhos progredirem, irem para a faculdade, né? Ficarem bons no emprego deles e continuarem crentes com perfeito equilíbrio entre vida cristã e vida social. Não se perderem. Como a gente fica feliz com isso? O pai dos justos tem motivo para se alegrar. É uma grande alegria ter filhos sábios. Irmãos, que provérbio lindo, né? É uma grande alegria ter filhos sábios. E você fica todo orgulhoso. Aquele lá é meu filho. Meu filhão. A gente fica, né, irmãos? Orgulhosos deles. A gente vai na formatura dos nossos filhos e a gente faz assim: não, é meu filhão, minha filha. Orgulhosos porque nós geramos filhos sábios, tementes ao Senhor. 3. A família que serve a Deus influencia positivamente a igreja e a comunidade com amor, tem uma mais aí, né? Com amor, vida disponível e boa reputação. Como é que a gente influencia a sociedade? Uma vida disponível, de serviço, tanto na igreja como na nossa vida social. Vamos lá. O que nós podemos querer para a nossa família? A melhor... Não mudou? Eu fui para a conclusão. O que nós podemos querer para a nossa família, a melhor coisa que podemos oferecer aos filhos é um bom... O quê? O que você pode oferecer para o seu filho? Um bom? Então você tem coragem de falar? O que nós podemos oferecer para os nossos filhos? Um bom nome. Viu, Genivaldo?
Quando alguém te encontrar um dos seus filhos, netos. Você é parente de quem? Não, sou parente do Genivaldo. Ah, o Genivaldo. Conheço. Gente boa. Um bom nome. Ah, você é filho de quem? Da dona Elza. Eu não falo muito com meu pai, porque meu pai era bravo, era um diácono bravo, viu, irmão? Minha mãe era calma, tranquila e serena, calma, serena e tranquila, igual aquele hino, tranquilinha. As pessoas gostavam de ouvir minha mãe. Mas minha mãe tinha uma força interna, né? Uma força interna. E a gente dizia assim, ah, eu sou filho da dona Elza. Ah, é filho da dona Elza? Ah, um bom nome. Que eu e você, não é conclusão não, porque tem slide ainda. Que eu e você, que a gente possa, os nossos filhos honrarem quando ouvir falar que eu sou, quem é o pai, que é você, que é a mãe, que é você. Que tristeza quando falar, ah, eu sou filho de fulano, né? De fulano? Ah, tá. Entendi. Um bom nome. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Não é lindo isso, irmãos? Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. E eu quero dar um testemunho aqui, irmão. Às vezes eu falo muito de mim, mas eu estou falando dentro de um contexto. Eu pastorei só 2 igrejas na minha vida e uma congregação. E fui membro de algumas outras. Mas eu vou falar para os irmãos, daqui 5 anos que eu voltar aqui, não sei quando que eu volto aqui, um exemplo só, né? Só um exemplo. Mas eu quero que Malu lembre de mim com carinho. Ah, tempo bom o pastor esteve lá. Eu chego numa igreja que eu pastorei, chamada Igreja Batista Jardim São Pedro, e já tenho reuniões esses dias com eles. Meus irmãos, e que alegria quando eu vou lá pregar e dar ceia para eles. Que alegria que eles ficam. Parece que chega um novo ânimo para eles. Eu canto os hinos, eu faço assim, eu rejo e falo, tem que cantar assim, e eles ficam alegres. Tem sido assim, porque onde eu quero chegar, eu quero ser bem recebido. Sabe por quê? Mais vale a boa reputação do que prata e ouro. Mais a boa estima do que prata e ouro. Quando eu terminar todo o processo, que Genivaldo for o pastor aqui, ou outro pastor, não sei, Genivaldo, eu quero ainda chegar aqui e ouvir como a irmã Iracema não está aqui, né? Mas ela disse um dia, pastor Eli, a gente tinha 2 pastores, agora estamos sem nenhum. Quando o pastor Rubens saiu, então eu saí em outubro para ser pastor do Helena. Quando foi em abril, o pastor Rubens saiu daqui do ano seguinte. Aí um dia ela falou assim, a gente tinha 2 pastores, agora está sem nenhum. Mas eu pude voltar aqui e ver vários irmãos daquele tempo. Ensinar o caminho certo pode indicar a reputação, uma vida correta e ordeira. Ensina a criança o caminho que deve andar. Vou mudar aqui. Influenciamos a igreja com o nosso e a nossa dedicação. Isso não significa dizer que fixaremos residência na igreja. Que nem sempre poderemos ser pau para toda boa obra, para toda obra. Mas que serviremos na igreja com proatividade e sabedoria. Lá na Bíblia eu falei outra coisa, eu não quis repetir aqui. Troquei, tá? Então, meus irmãos, olha só. O nosso trabalho e a nossa dedicação não significa dizer, ah, não chama fulano que ele é pau para toda obra. E a gente explora aquele irmãozinho. Eu sei que Malu é pau para toda obra aqui. Não tem tempo ruim para ela. Mas ela tem família, ela tem um marido, ela tem neto, ela tem gente para cuidar. Então nem sempre a gente pode só pensar nela, a gente tem que pensar em outra pessoa. Então olha só, serviremos na igreja, mas sempre com proatividade e sabedoria. Onde entra a sabedoria aí?
É quando alguém quer juntar mais trabalho para você e você diz assim: eu não posso. Porque eu já faço isso na igreja, procura outro. Quando a gente aprende a falar não na igreja também, eles acham outro. Viu, maluco? Se você falar não, o Genivaldo vai procurar outro, porque ele é o presidente aqui em exercício. Ele é o presidente mesmo. Se você falar não, o Genivaldo vai achar outro. Não vai, Genivaldo? É verdade? Vai correr atrás. Então, meus irmãos, olha só, servir com proatividade, querer servir, mas com sabedoria. Não juntar tantas tarefas que não param na sua casa. Não estou falando que você faz isso. Eu estou falando que nós todos, irmãos. Cadê papai? Não chegou ainda. Está lá, eu falei isso lá na Bíblia. Cadê papai? Ah, está na igreja, metido na igreja. Cadê mamãe? Mamãe não para, só vive na igreja. Meus irmãos, isso é um péssimo exemplo para filhos, tá? Viver enfiado na igreja é péssimo exemplo para filhos. Faça o trabalho dentro de uma necessidade da igreja, mas a igreja é composta de vários membros, não é isso que ensina lá em 1 Coríntios 12, são vários membros, tem que dividir as tarefas. O Paulo foi feliz quando ele disse assim que são várias as funções, e a gente vai tacando função num só. Não, isso é um péssimo exemplo para a família, quando papais e mamães ficam enfiados na igreja. Aleluia, conclusão. A família que serve a Deus tem a bênção e pode ser abençoadora. A família que serve a Deus tem a bênção e pode ser abençoadora. Que gostoso isso! A gente receber pessoas nas nossas casas e ali elas verem que reina na nossa casa a alegria do serviço a Deus. A nossa casa é diferente, o cheiro da nossa casa é diferente, porque é uma casa que serve a Deus. A casa da família que serve a Deus não cheira cigarro, não cheira bebida alcoólica, não cheira mal cuidado, né? Porque o crente, ele é asseado, né? Ele cuida da casa. Então, meus irmãos, é uma bênção chegar na casa de quem serve a Deus. Eu acho que esse é o último slide. Mudou aí? A família abençoadora é uma promessa. Gênesis 12 fala de alguém. Quem lembra quem é esse aí do Gênesis 12? Fala para mim. É o Abraão. Irmãos, teve promessas lindas para Abraão, mas Abraão devia se submeter à vontade de Deus. Às vezes a gente quer só ficar com a promessa de Deus, mas submissão zero. Se ele só não prometeu, eu sou um nada dentro de Deus, não faço nada para Ele, não sirvo, não sou crente, bom, sou uma porcaria de crente, e depois eu falo para Deus: Senhor, mas não tem uma promessa sua? Bom, meus irmãos, olha só, o Abraão deveria seguir aquilo que Deus falou ao seu coração, ou falou, como disse o Genivaldo aqui no concílio, foi as teofanias, as aparições, os sonhos, Deus falando com Abraão, fazendo promessas, e nós só queremos as promessas, nós não queremos o serviço, nós não queremos a dedicação a Ele, nós não queremos o testemunho, nós queremos as promessas. Nós precisamos nos apropriar da promessa de sermos bênção na vida dos outros. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nesse quesito. Como é que a gente pode ser bênção? Mas já é o último slide, então não fique preocupado. Como é que eu posso ser bênção na vida de alguém? Às vezes com a palavra certa, no momento certo. Eu estava numa crise, não vou falar quando foi, aí falei com o Jair. Aí o Jair falou assim: pastor, por que não faz assim, não faz assado? Lembra, Jair? Eu estava numa crise, falei com o Jair. E a gente conserva uma amizade, eu, Jair, Maura, isso ele, nós quatro, desde que eu fui daqui. Em 2006 eu fui membro aqui. Quase 20 anos, faz o ano que vem. E aí eu estava numa crise assim, emocional, estomacal, tudo que tem, né? Aí
conversando com o Jair, falei, Jair, pastor, eu vejo um caminho. Aí o Jair me deu o caminho, irmãos, e funcionou. Então, meus irmãos, os amigos, as pessoas podem ser bênçãos para nós. Às vezes, um conselho que ele nem imagina que vai mudar a vida, e mudou. Um caminho. Então, um amigo indica um caminho. Então, sejamos bênçãos indicando caminhos. Nós precisamos ensinar os nossos filhos nesse quesito de ser bênção na vida dos outros. Na promessa de prolongar os dias na terra, Efésios 3, tem mais sentido quando vivemos muito e vivemos com a intenção de abençoar pessoas. E se nós fizermos isso, irmãos, nós teremos famílias que impactam. Voltei aqui. Não sei se eu for para frente o que acontece. Então, meus irmãos, que a gente seja isso. Famílias que impactam o mundo, impactam outras famílias e famílias que servem ao Senhor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nisso tudo e que faça a gente aprenda com a palavra de Deus. Hoje é dia de ceia, aí eu combinei com os meus botões. Eu falei assim, eu acho que é a última ceia que eu ministro, que eu vou estar lá, eu vou ministrar, porque o mês que vem eu vou convidar o Genivaldo para ministrar, porque ele já será pastor. Amém? Amém. Nossa, foi um amém desse, Genivaldo. Amém. Amém. Eu estou falando que ele já será pastor, não estou dizendo que ele será pastor aqui, mas como pastor ele já vai poder ministrar a ceia. Como seminarista não pode, porque se descobrem na ordem, é um ponto negativo, né? Mas como pastor ele já pode. Então, dia 28 teremos a consagração do Genivaldo, e já na próxima ceia, Genivaldo vai ministrar a ceia aqui. Já vai, o Genivaldo cuidando do estômago, usando aí magnésia visurada, e você vai vir. Então, hoje, irmãos, eu não escalei o pastor Ailton, porque é a última ceia que eu ministro aqui com os irmãos, porque depois vai ser o Genivaldo. E eu vou fazer isso agora, tá? No momento, não vou falar tudo que o pastor Ailton fala, né? E nem saberia falar, porque cada um tem um jeito de falar as coisas, né? Mas a ceia, eu já ouvi o pastor falar isso também, e eu até digo, irmãos, a ceia é um misto de tristeza e alegria. Por que um misto de tristeza e alegria? Porque a ceia recorda uma morte. Quem fica feliz em dia de morte? Ninguém, né? Então, a ceia é uma lembrança de uma morte, mas é uma morte que traz o quê? Vida. É uma morte que traz vida. Então, se traz vida, há também alegria, né, pastor Ailton? A morte lembra a tristeza, mas é uma morte que trouxe vida. Portanto, a morte de Jesus na cruz trouxe vida para mim e para você. Isso é motivo de alegria para nós, porque o nosso destino seria um inferno e sem chance de sair de lá, viu, irmãos? Porque quem vai para o inferno não tem chance de voltar de lá. Então, aproveite enquanto é tempo e queira ir para o céu, porque se for para o inferno, não sai de lá. Porque o rico falou, não, eu quero descer lá, pregar para os meus familiares, eu tenho muitas famílias. Não, alguém vai pregar. Deixa que pregue para ele, para você não volta não. Então, meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que morreu para que eu fosse salvo do inferno. Alguém falou assim, a gente prega muito sobre o céu, céu, lindo céu, céu, lindo céu, e a gente não prega sobre o inferno. As pessoas se convertiram no passado porque a gente falava do inferno, viu, pastor Ailton? Então fala do inferno, nunca mais sair de lá, que o bicho fica lá. O bicho não morre. O bicho não morre, fica lá perturbando, mas não morre nunca. Se a gente voltar a falar disso, eu me recordo que minha filha tinha quantos anos? 6. Kézia. Acho que um pouquinho mais, né? Uns 7, 8. 6 anos.
pastor pregou lá e falou do inferno. Irmãos, ela ficou tão apavorada que ela aceitou Cristo na hora. Ela ficou apavorada, eu do inferno, aceitou Cristo. E está fiel até hoje, porque ela não quer o inferno. Eu estou fora, quero Cristo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos para a ceia. Quero convidar as pessoas escaladas. Quais são? Venham. Podem vir. Venham. Vai estar aqui comigo. Irmão? E o irmão Isaac. Está meio apertado aqui. Eu vou ter que empurrar o negócio dele. Amém. Então nós vamos participar da ceia. Quem participa de uma ceia? Numa igreja evangélica? O irmão seminarista disse que nós praticamos a ceia livre. A ceia livre é a seguinte: todo evangélico pode participar da ceia conosco, desde que esteja em comunhão com a igreja, tá? Aí ele pode participar, com a igreja dele, ele pode participar. Então, se tiver algum irmão conosco que não é dessa igreja, mas está em plena comunhão com a sua igreja, poderá participar desse momento da ceia que é do Senhor, não é nossa. A ceia é do Senhor. E aqui nós vamos lembrar, né, desse momento tão especial na vida de Jesus, diferente, né? Que foi a sua entrega. Eu vou pedir aqui que o Lucas faça um fundo musical para nós, enquanto eu passo aqui as bandejas para os irmãos, aqui para o irmão Isaac, e já pode ir distribuir. Fica de pé quem vai participar, por favor. O irmão Isaac já pode vir. O irmão Marcos pode ir também. Peguem e aguardem, tá? Para depois participarmos todos juntos. A ceia também é um momento de reflexão. Disse Paulo, lá em 1 Coríntios 11, a partir do 23. E um pouquinho mais à frente ele fala: examine-se, pois, o homem, coma e beba do cálice. Então é um momento de reflexão, é um momento de pensar, de lembrar do sacrifício de Jesus também na cruz, e refletir o quão bom ele foi
E mesmo sofrendo ali, ele disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que caráter diferente, né, irmãos? No geral, a gente fala: Senhor, desce uma praga agora. Mas o Jesus disse: perdoa. E eles estavam, Marcos, sendo crucificados com os pregos ali, né? Sofrendo dores. Então ele é um exemplo para nós. Qual é o maior exemplo? Jesus é o nosso maior exemplo. Ah, se a gente pudesse em tudo acertar como Jesus. Vamos orar então, agradecendo o pão. Pai, te agradecemos por esse momento tão bom, tão diferente na vida dos homens, tão diferente na vida da igreja, que é a participação, a Deus, neste memorial, que nos faz recordar a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. E quando nós lembramos, a Deus, do seu corpo ali moído, e nós trazemos a nossa reflexão, ao nosso pensamento, tudo isso, e simbolizamos com esse pão, e vamos participar agora, Deus. Nós te agradecemos por isso. E aqui diz em Mateus 26, 26, enquanto comiam, Jesus pegou um pão, e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Participemos todos. Pai, te agradecemos também pelo sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. E é o sangue, ó Deus, que nos purifica de todo o pecado, assim como a tua palavra nos ensina. Nós somos gratos, ó Deus, porque ele se entregou de modo voluntário, para que todos nós recebêssemos a salvação através do seu martírio. Estamos gratos a Deus pelo sangue vertido ali na cruz do Calvário. E diz ainda: a seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Participemos todos. Quero convidar o pastor Ailton para vir aqui me ajudar, orando e impetrando a bênção. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos teu santo e eterno nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, Deus. Obrigado, Pai, pela ceia do Senhor, Deus, que é um momento de muita alegria, Jesus. E agora, Senhor, o amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações infindáveis do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com todas as igrejas que proclamam a tua palavra sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Boa semana a todos.